dia, meu irmão, minha irmã, dando continuidade à gravação dessa série de vídeos esclarecedores sobre a palavra de Deus para o povo que tenha verdadeiramente interesse em conhecer as santas e sagradas escrituras. Nós hoje vamos desenvolver um novo tema, que é justamente a fidelidade de um povo chamado Recabitas. Povo esse que foi testado por Deus através do seu profeta Jeremias para ver até que ponto a fidelidade desse povo era realmente firme nos seus propósitos para poder, de posse da comprovação da fidelidade desse povo, confrontar com a fidelidade do povo de Israel, que encontrava-se insubordinado, indisciplinado e não mais obedecendo a palavra de Deus, não mais obedecendo a orientação de toda a lei de Moisés. Então Deus usa o profeta Jeremias para poder fazer um teste de fidelidade com este povo chamado Recabitas. Bem, para que vocês entendam quem eram os Recabitas, nós vamos primeiro ler um texto e depois então eu vou fazer uma explanação sobre esse povo, que realmente essa passagem é algo assim muito interessante, extremamente esclarecedora e que tenho certeza nos fazer entender uma forma postural que nós devemos ter e ter como referência esses povos, esses Recabitas. Amém? Então, abramos nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 35, e nós vamos ler inicialmente o versículo 1 e 2, e depois do 5 ao 10º. Amém? Todos encontraram? Então, a palavra revelada diz o seguinte: o título é A Fidelidade dos Recabitas. E no versículo 2 do capítulo 35, a palavra de Deus começa falando da seguinte maneira: vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhe vinho de beber. Agora, versículo 5: pus diante dos filhos das casas dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificarás casas, não farás sementeira, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra que vive peregrinando. Obedecemos, portanto, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho de todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificaremos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos a tudo e fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus, meu Pai, bendito seja o teu santo e glorioso nome. Pai querido, Pai amado, abençoa, meu Pai, mais essa palestra, abençoa mais essa pregação, abençoa mais essa palavra de ensinamento do teu santo e misteriosos, benditos e gloriosos mandamentos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pai, dá sabedoria, dá entendimento ao teu povo e capacita o teu servo para levar essa mensagem de forma simples, pura, porém de grande profundidade esclarecedora, para que todos entendam o que tu queres do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Bem, meu irmão, minha irmã, primeiramente, quem era o povo Recabita? O povo Recabita era um povo nômade, que tinha como líder um pai espiritual chamado Jonadab. Esse Jonadab nada mais nada menos era do que descendente de Jetro, o sogro justamente de Moisés, que morou com ele em Midian. Jonadab participou do extermínio da família de Acabe junto a Gel. E esse povo era fruto de uma ordenança que recebeu desse líder espiritual. Mas essa ordenança, ela veio há 200 anos atrás, que Jonadab deu essa ordenança para esse povo recabita, que eles não poderiam beber vinho, eles não poderiam plantar vinha, eles não poderiam edificar casas, eles teriam que morar em tendas,
Você deve estar se perguntando, mas de como esse povo sobrevivia? Esse povo sobrevivia da criação de gado. E esse povo era um povo nômade. Ele não ficava preso a um determinado local. Eles moravam em tendas. Quando eles queriam mudar de localização, eles armavam as tendas e continuavam sua jornada. Mas era um povo que tinha esse pacto, essa aliança com Jonadab. E Deus sabia que esse povo tinha essa aliança com Jonadab. E ao mesmo tempo, Deus via que o povo dele, o povo que ele escolheu, o povo que ele ungiu, que ele abençoou para ser sua nação, era um povo rebelde, que não obedecia a Deus, que não obedecia os profetas, que não seguia os estatutos retidos na lei de Moisés. E Deus então usa Jeremias e pede que Jeremias procure por este povo e leve-os até o templo sagrado, dentro de uma câmara do templo sagrado. Você deve estar se perguntando, mas por que isso? Porque Deus pega esse povo, poderia fazer isso em qualquer lugar, mas leva para dentro da casa de Deus, de uma câmara reservada, porque Deus não queria testemunhas. Deus queria ver se verdadeiramente aquele povo era fiel ao pacto, à aliança que tinha com o seu líder Jonadab. Então, ali dentro da câmara, Jeremias pega taças de ouro, pega o melhor vinho da melhor safra e oferece para esse povo. E o povo chega e diz para Jeremias: toda esta aliança que tinha com o seu líder Jonadab, não podemos beber vinho, porque eles sabiam que quem consumia vinho era justamente para cultuar a Deus Baal e promover orgias sexuais sob o efeito esfuziante e animador que o vinho procedia na mente daquelas pessoas. Então, por isso que Jonadab não permitiu que eles consumissem vinho. E então, eles mostraram ali uma fidelidade que até hoje serve como exemplo e referência para o povo de Deus. Nós não precisamos estarmos em público para sermos fiel a Deus. Nós temos que ser fiéis tanto em público como, se preciso for, em nosso quarto trancado, quando dobramos o nosso joelho e endereçamos a Deus nossas petições, pedindo a Ele sabedoria, entendimento e compreensão dos seus reais propósitos para nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos tirar como referência, como exemplo, como ensino dessa passagem é justamente que Deus, Ele quer que nós nos aperfeiçoemos, Deus quer que nós sejamos pessoas que aprendem a cada dia, que evoluem, que não sejamos pessoas superficiais, que não sejamos pessoas que vivamos de aparência, que vivamos de supostas alianças e pactos. Nós precisamos respeitar a tudo e a todos, porque é respeitando que nós somos respeitados, é dando que se recebe. Você não pode querer plantar um tipo de fruta e colher outra diferente. Nós somos fruto daquilo que fazemos, pensamos, agimos e reagimos e praticamos. Nós não podemos mentir, nós podemos até enganar o homem, mas nunca conseguiremos enganar a Deus. Deus sabe, Ele conhece o teu profundo, o teu oculto, Ele conhece o meu profundo, o meu oculto. Ele sabe, Ele conhece as minhas palavras antes que elas saiam dos meus lábios. Deus sabe exatamente o que eu penso, o que eu faço. Deus, Ele é onisciente, Ele está com Ele lê meus pensamentos. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Deus é onipotente, Ele tem poder sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, no céu, na terra e abaixo dela. Nada escapa ao seu olhar, nada escapa ao seu domínio. Mas Deus, às vezes, usa um vaso para poder te esclarecer, para poder te mostrar o que Ele quer de você. Porque Deus é o Deus que usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas vis desprezíveis para poder confundir as coisas ditas nobres, para que o mundo entenda que não é pela nossa força, que não é pela nossa vontade, que não é pela nossa intelectualidade, que não é pelo nosso querer que nós vamos fazer algo que seja contra a vontade de Deus. Se Ele determina você que você tem que fazer uma coisa, meu irmão, minha irmã, não teime. Não meça forças com teu Criador. Seja obediente, seja humilde como Jesus foi. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Jesus nunca negou-se a obedecer aquilo que Deus fazia. Jesus, por ser 100% homem, 100% Deus, ele teve um momento de fraqueza em sua vida, um momento de angústia, quando ele no Getsemane, ele chegou sabendo o que ele passaria, as humilhações, as torturas que ele passaria,
antes de ser crucificado. Então ele vendo aquilo, a palavra nos ensina que lá no monte, que ele estava lá orando, o seu suor caiu com forma de sangue regando o chão. Ele gritava, ele urrava, porque ali o lado humano dele, o lado carnal, falou mais alto que o lado espiritual, porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, e ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas ele não pediu, ele não decidiu, ele pediu permissão, mas ele sabia que ele tinha que cumprir a missão dele até o final. Da mesma forma, esse povo recabita sabia perfeitamente bem que tinha uma aliança, tinha um pacto feito com seu líder Jonadab e que não poderia se afastar dali, porque senão estaria quebrando um pacto e uma aliança. E esse povo é um exemplo, um referencial para nós até hoje, os dias atuais, que nós, quando fizemos um acordo, quando você marcar um compromisso com quem quer que seja, não falte, não chegue atrasado, não dê mau exemplo. Você é o reflexo de Deus. Você não pode, se você é um crente, se você é um homem, uma mulher de Deus, você tem que saber que tudo que você faça estará sendo observado por tudo e por todos. Você não estará como o exemplo do povo recabita dentro de uma câmera que ninguém está te vendo, a não ser o profeta que estava com eles ali. Você é um outdoor ambulante. Todos os seus gestos, atitudes, pensamentos, ações e reações estão sendo observados por todos. Porque se você fizer alguma coisa errada, se você cometer algum deslize, a primeira coisa que o ímpio vai fazer é dizer: tá vendo? Olha como é que se comporta o crente, olha o que é um crente. Então não dê mau exemplo, não denigre o nome do teu Deus. Seja como o povo recabita, seja uma linha reta, seja absoluto, seja pleno, seja total naquilo que você aprende, naquilo que você sabe, naquilo que Deus fala contigo. Não fuja, não mude as regras de Deus. Não tente ajudar a Deus encontrando atalhos. Deus não é Deus de atalho, Deus não é Deus de acordo. Deus é Deus de determinação, Deus é poder e autoridade. E nós somos servos, estamos aqui para servi-lo e obedecê-lo e engrandecer o seu nome, em nome de Jesus. E assim eu entrego essa palavra para vocês e agradeço mais uma vez por essa oportunidade, porque verdadeiramente eu creio que o Espírito Santo de Deus, através dessas palestras, vai tocar fundo no teu coração e vai mudar a tua ótica, a tua maneira de ser, de agir e pensar, e vai fazer de você uma pessoa melhor, um referencial para a tua família, para a tua vizinhança, para teus amigos de trabalho, porque você vai se tornar uma pessoa verdadeiramente renovada pela palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.